I just wanted to share a thought before I get into my presentation. Eu quero compartilhar um pensamento com vocês antes de entrar na minha apresentação. I planted my last cell church in 2000 in Houston, Texas. Eu plantei a minha última igreja em células no ano de 2000, lá em Houston, no Texas. In 2005, we multiplied it into 2 churches. Em 2005, nós multiplicamos esta igreja em 2 igrejas. We planted one of those churches among a community in Houston that is 100% undocumented. A segunda ou uma dessas igrejas foi plantada numa comunidade em Houston com pessoas sem documentos de imigração, ou seja, ilegais. Thousands and thousands of families that have immigrated and should not be living in the United States. They are illegals. Milhares e milhares de famílias que imigraram por vias ilegais para os Estados Unidos para trabalhar, não têm documentos. They are extremely poor. São extremamente pobres. And they are unwanted. E eles são indesejados no nosso país. Isis Caleros from Brazil was one of my pastors, and she took that ministry. A Isis Calheiros, uma das pastoras minhas, que é do Brasil, origem brasileira, assumiu esse ministério. And her cell church is planted where food distribution keeps the population alive. E essa igreja em células foi implantada num local onde a distribuição de alimentos mantém as pessoas vivas. Her cell church distributes thousands of pounds of food every Saturday. A cada sábado, milhares de quilos de comida são distribuídos através dessa igreja. But she had a problem. She had both Spanish and English in the same community. E ela tinha um problema. Tinha pessoas de fala hispana e de fala inglesa na mesma comunidade. And she thought she might divide the poor Spanish cells from the wealthier Caucasian cells. E ela pensou então numa solução. Eu vou dividir as células dos hispanos pobres das células dos mais bem-aventurados da classe média americanos. It was a problem on Sundays, particularly trying to sing in 2 languages. E no domingo era uma bagunça tentar cantar em 2 línguas. But when she talked to the poor Uma vez que ela conversou com os pobres about separating them from the Caucasian cells that met in wealthy homes, e apresentou aos pobres imigrantes ilegais a ideia de se encontrar separadamente das casas dos mais ricos americanos, the Spanish speakers said, "Please don't." um dos interlocutores para os hispanos disse, por favor, não faça isso. When we are in a home that accepts us, Quando nós entramos, pobres, entramos numa casa que nos aceita, receives us, nos recebe, loves us, nos ama, it is the first time in America we have felt at home. é a primeira vez na América do Norte que nos temos sentido em casa. When I went to Singapore in 1990, Quando eu fui a Singapura em 1990, we planted a cell church with 300 that grew to 7,000 in 5 years. plantamos uma igreja em células que começou com 300 membros e em 5 anos subiu para 7.000 membros. We had many wealthy people. Tínhamos muitos ricos nesta igreja. And all of those wealthy Christians who had cells in their homes E todos os cristãos ricos que tinham células nas suas casas had Filipino maids. tinham empregadas que eram imigrantes das Filipinas. They worked 24 hours a day in those Christian homes. E essas pobres empregadas das Filipinas, que moravam sozinhas ali, trabalhavam 24 horas por dia na casa desses crentes ricos. But they were never invited to attend the cells or the worship service. E nunca foram convidadas a tomar parte das reuniões das células naquelas casas e nem ir aos cultos. There were hundreds of them.
centenas dessas empregadas, entre aspas, escravas. And I was an American in the midst of the Chinese, and I'm a little more blunt. Eu era um americano no meio dos chineses, um pouco mais assim, arredio. And so when it was my next time to preach to the whole congregation, E quando eu estava na vez de pregar no domingo para toda a congregação, 4 times in a row on Sundays, 4 cultos seguidos por não haver lugar no domingo, I took my spiritual frying pan with me as I preached. eu levei a minha panela de fritura espiritual comigo pro púlpito. And I fried those wealthy cell leaders and members in hot butter. E eu fritava aqueles líderes de células ricos em manteiga muito quente. And we had total repentance. E nós tivemos várias vezes nos cultos arrependimento total. We had to add another service for the number of new Filipinos that were with us. E nós tivemos que acrescentar mais um culto aos 4 que já havia no domingo, também para incluir essas empregadas das Filipinas nos nossos cultos. And we decided in Houston that we would never divide the wealthy and the poor. That they would be together in the cells. Nós decidimos então em Houston que nunca mais iríamos dividir os pobres dos ricos, eles estariam numa só célula. Now I want to show you a picture of the man I led to Christ when we were in Havana just 2 weeks ago. Há 2 semanas atrás ele esteve em Havana, em Cuba, e ele quer mostrar uma foto de um homem que ele levou a Jesus lá em Cuba 2 semanas atrás. He is 30 minutes old in Christ. Nessa foto ele tinha 30 minutos de vida em Cristo somente. And that is that water-soaked Bible that a man gave him to throw away. E essa Bíblia que ele está segurando é da qual eu falei ontem, que um turista deu a ele toda encharcada, que ele secou no sol e tinha guardado por 2 anos. And he said, "Mi casa es su casa." E ele disse, a minha casa é a sua casa, quando me recebeu. Do you know God has a casa? Você sabe que Deus tem uma casa. The body of Christ is the body of God and the house of God. O corpo de Cristo é a casa de Deus, a moradia de Deus. I want us to understand that a cell home is the home of God. Eu quero que você entenda que uma casa que tem uma célula é uma casa de Deus. When Christ enters a body in a house, Quando Cristo entra num corpo dele que se reúne numa casa, that community sitting in that circle is the family of God. aquela comunidade que está sentada como um círculo, em um círculo, forma de círculo, é a comunidade, a casa de Deus. Isaiah 66:2 says, "Where will my resting place be?" Isaías 62 diz, e qual seria o meu lugar de descanso? Christ's basic body is the resting place of God. Os corpos básicos de Cristo é um lugar de descanso de Deus. It's the family where he can relax, É a família onde Deus pode relaxar, where he can be himself. onde ele pode ser ele mesmo, Deus. You know, you and I like to decorate our houses. Nós gostamos de decorar as nossas casas, não é verdade? I always enjoy going into somebody's home for the first time Eu and gosto- see their decorating tastes. Eu gosto de entrar numa casa quando eu entro pela primeira vez e observar qual é o gosto da pessoa que mora ali, porque o seu gosto é revelado através da decoração da casa. God decorates his house. Deus quer decorar a sua casa. And it is very precious when the unbeliever joins. É muito precioso quando o descrente, o incrédulo, o ímpio, como disse o nosso irmão ontem à noite, foge o nome dele, Carlos Antunes. Carlos, eu sou 8 anos mais novo que você, mas já peguei a sua doença. Now, if the cell
is a place of rest and comfort and Se essa expression, célula é um lugar de descanso, um lugar de habitação de Deus, it is a precious place for the unbeliever to watch the people of God, the Father and the family, in fellowship together. então esta casa agora é muito atraente. Se é um lugar de descanso de Deus, ela deve ser atraente para o ímpio que chega e encontra ali o amor de Deus, o amor do Pai. Do you understand the beauty of God's family, enjoying His presence, relaxing together in fellowship? Você entende profundamente essa verdade que você tem uma comunidade onde Deus pode chegar, se expressar, relaxar e se expressar a todos presentes? In 1970, when I first planted my first cells in Houston, Texas, Em 1970, quando eu comecei as minhas primeiras células em Houston, no Texas, I didn't know what I was doing. Eu não I'd sabia. never seen a cell church. eu não sabia o que eu estava fazendo, porque eu nunca tinha visto uma igreja em células. And I had heard from someone that you ought to meet in the same house every week. E eu tinha ouvido alguém dizer que a gente precisa nos reunir todas as semanas na mesma casa. And for 6 months we failed to grow. E por 6 meses nós não conseguíamos crescer. And then I was reading in the book of Acts that they went from house to house to house. Aí eu li no livro de Atos que eles se reuniam de casa em casa em casa. I said, that's what I'm missing. Aí eu falei, é isso que eu estou perdendo. From that moment on, we began to multiply. Daquele momento em diante, quando começamos a passar de casa em casa, começamos a multiplicar. Now I know we have two theories in the cell world right now. Eu sei que nós temos duas teorias no mundo celular hoje. But I personally, and that's just my own thought, E essa é uma convicção pessoal minha. I believe those cells should move from house to house. Eu acho que as células deveriam realmente migrar de casa em casa. From the poor to the rich to the poor to Casa the do wealthy. rico, casa do pobre, casa do rico, casa da classe média, casa do pobre. In that way, every family is impacted by the presence of the cell, as well as the different neighborhoods. Então, dessa maneira, cada célula é impactada com a presença uns dos outros e também impacta toda a vizinhança de cada membro da célula onde ela se reúne. Now you can tell when a cell is a true family. Você pode reconhecer rapidamente quando a célula é uma família verdadeira. It is when any member of the cell can get up, go in the kitchen, and open the refrigerator and take something out. Uma marca principal de uma célula familiar, que é uma família, é quando qualquer membro da célula pode levantar, ir para a cozinha, abrir a geladeira e tirar alguma coisa da geladeira. So we have an expression in English. Nós temos uma expressão em inglês. You have refrigerator rights. Você tem direitos de geladeira quando você é membro da família. Direito de assaltar a geladeira a qualquer hora. Now a family knows each other intimately, right? Uma família tem intimidade, não tem? Uns com os outros. Something else the Lord began to show me about 5 years ago. Mais ou menos 5 anos atrás, o Senhor começou a me mostrar outra coisa. Too many cell members never share their life history with the entire cell. Muitos membros de células nunca compartilharam a história da sua vida com os outros membros da célula. And as a result, there is too much self-protection. I don't want you to know a lot of things about me. I will tell you only what you want to know. E sabe, a razão disso é uma autoproteção. Eu não quero que você saiba muito a meu respeito, eu não quero que você saiba muito quem eu sou, não quero que você me conheça a fundo. So Bill Beckham and Mary and Ruth and myself and a Chinese couple that lived close to us,
began to form a cell. Então, eu e a Ruth, o Bill Beck, a minha Mary, e mais um casal de chineses que moravam perto de nós, começamos uma célula. From the storm in New Orleans came a couple who were cell leaders in their old church. Lá quando teve aquele furacão que inundou New Orleans, um casal veio e migrou para Houston e era líder de célula daquela igreja, de uma igreja em células. And so I said, the first weeks we meet, each person will take 30 minutes to tell us your life story from birth until now. E eu disse, já do começo, quando a nossa célula começou, nós vamos tirar tempo agora, nas próximas reuniões, e cada membro da célula tem 30 minutos da reunião para contar a sua história de vida, do nascimento até agora. We gained 3 years of knowledge about each other if we had just gone into a normal cell cycle. We increased 3 years of intimacy. Quando terminou essa rodada, nós ganhamos 3 anos de intimidade em 2 ou 3 reuniões de célula. This one couple that had come from New Orleans, Esse casal que tinha acabado de chegar de Nova Orleans, they were both cell leaders. eram líderes de células, ambos. They'd never had to tell their cells any about their life history. Eles nunca contaram nada sobre a sua história de vida às suas células. He had been married 3 times. Ele já foi casado 3 vezes. He had children by the first and the second wife. Ele tinha filhos com a primeira e com a segunda esposa. And I said to him, E eu disse a ele, are you financially supporting those children? você está apoiando financeiramente essas crianças, esses teus filhos? No. Ele disse não. Wow. I could have gone a year and a half with him and never have known that. Olha, a gente teria convivido na mesma célula por 1 ano e meio e eu não teria descoberto isso acerca da vida dele se nós não tivéssemos feito essa rodada inicial de abrir a nossa vida. We saw life transformation in that man because we knew what he needed. Nós vimos transformação de vida nesse homem porque nós já reconhecemos desde o início quais eram as suas necessidades. When you begin to see the cell as a family, Quando você começa a ver a célula como uma família, you understand then você vai entender that in a family you don't have any secrets, you can't have secrets. Você precisa entender que numa família você não pode ter segredos. Não existem segredos numa But you família. also have something else. Mas você tem algo mais. You know you always have a right to be in that family regardless of who you are. Você tem o direito de ser membro daquela família, independente do seu passado, independente de quem você é. We don't talk family secrets outside the family. A gente não compartilha segredos familiares fora da família. You don't have to worry about your brother or your sister running you down to the next door neighbor in most cases. E na maioria dos casos nós não devemos nos preocupar que algo que nós compartilhamos em família saia dali e seja contado ao vizinho. Families expose all things, love each other anyway, and help build each other up. That's a cell group. Uma célula é uma família em que os seus membros compartilham os seus problemas, as suas dificuldades e se ajudam mutuamente, edificando uns aos outros. So the Heavenly Father, the Son, and the Holy Spirit are enjoying the relaxed time among the body members. Então, a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo gozam de uma atmosfera relaxante em uma família que é a célula. When I went to Singapore, we started a tradition. Quando cheguei em Singapura, nós começamos uma tradição. When a new family came to Jesus, quando uma família nova aceitava Jesus, we would sanctify the house they lived in. Nós íamos lá para santificar a casa em que viviam. We called it a house sanctification ceremony. Nós chamamos isso de uma cerimônia de santificação do lar.
before the cell would meet in that house, antes da célula se reunir naquela casa, we would have a house cleansing. nós tínhamos um ato de limpeza naquela casa. We would open every dresser drawer and every bedroom looking for the charms that Chinese people keep. A gente tinha autoridade para abrir cada gaveta de guarda-roupa, cada porta de guarda-roupa, para descobrir onde estavam escondidos os fetiches que os chineses tinham escondidos no meio dos seus pertences. There would be a very expensive god shelf. Maybe great-grandfather carried it on his back from China. Muitas vezes haviam altares nas casas, altares caríssimos, feitos artesanalmente de madeira, que às vezes um antepassado havia trazido da China. There might be a Buddha and a Kuan Yin, the goddess of mercy. Talvez tinha lá uma imagem, uma estátua de Buda ou da deusa Kuan Yin, que é a deusa da graça. And the joss sticks. Joss sticks? Yes, the perfume sticks. Os incensos também, muito grandes. Aqui o incenso é fininho, lá o incenso é dessa grossura assim mesmo. We would collect everything that had come from the demonic world in that house. A gente limpava, fazia uma limpeza de tudo que é procedente do mundo demoníaco naquela casa. We would make a pile in the middle of the road in front of the house. E a gente juntava tudo na calçada ou no meio da rua, na frente da casa. We would give the head of the house an axe. E a gente dava ao dono da casa um machado. He would smash the idols. E ele quebrava os ídolos com Smash the god um shelf. machado. Quebrava aqueles altares de madeira. Then we gave him a can of gasoline. Aí dávamos a ele uma lata de gasolina. He would pour it over the whole thing. E ele jogava em cima daquela jostra ali And set it afire. e colocava fogo. And we would be joining hands, singing praise to all the people in the neighborhood. E toda a vizinhança assistia, pasma, quando de mãos dadas a célula entoava hinos de louvor enquanto os ídolos queimavam. And the idol worshippers would say, "Oh, that's bad luck. That's bad luck." Aí os que adoravam ídolos diziam: isso é sorte má, hein? Não vai pegar bem em vocês. But it was a testimony of what God did in that house. It became the house of God. Mas era um testemunho do que Deus fez naquela casa, porque de agora em diante aquela era uma casa de Deus. So when I went back to the United States, Então, quando eu voltei para os Estados Unidos, I said, "Let's do the same thing." eu disse: vamos fazer a mesma coisa aqui nos Estados Unidos. This time we didn't have a God shelf. Dessa vez não tínhamos altares nos Estados Unidos. We had a shelf of CD records. Nós tínhamos na verdade prateleiras cheias de CDs And all sorts of magazines. e todo tipo de revistas na casa das pessoas. And we had house cleansings. E a gente começou a fazer limpeza nas casas dos americanos também. Have you ever flushed a bottle of drugs down the toilet? Você já pegou uma garrafa de droga e despejou no vaso sanitário? Have you ever baptized the family in their own bathtub? Você já batizou a família daquela casa na sua própria banheira? And then we would put a plaque on the front door of the house. E aí a gente punha uma plaquinha na porta da frente da casa. The logo of our cell groups. O logotipo das nossas células. People walking their dog. As pessoas que estavam passeando o seu cachorrinho. What is that logo? O que é aquele logotipo ali? O que significa aquilo? We have become the house of God. O dono dizia: nós nos tornamos a casa de Deus. You are welcome to join and visit our family. Você pode vir, você é muito bem convidado para nos visitar, a nossa família. Don't you see, we are the family of God. Nós somos a família de Deus. So I want you to look at 1 Timothy with me. Eu quero que você dê uma olhada comigo na tela, está 1 Timóteo. You will know how people ought to conduct themselves in God's household. Saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus. Now remember, God's household is a family where we love each other no matter what. Lembre-se, casa de Deus não tem nada a ver com prédio aqui, tá?
Casa de Deus, naquela época, era uma família, um lugar onde as pessoas se amavam uns aos outros. Teligum was our Indian maid when we lived in Singapore. Quando nós moramos em Singapura, nós tínhamos uma empregada da Índia, Tolívia era o nome dela. And she called me master. E ela me chamava de mestre. That's what Indian maids called their É master. assim que as empregadas indianas chamam seus patrões, mestre. Teligum, I am not your master. Toligam, eu disse para ela, eu não sou teu mestre não. You are a part of our family. Você é parte da nossa família. You're like a daughter to me. Você é como uma filha para mim. You must not call me that name again. Por favor, nunca mais me chame de mestre. Do you understand? Você entende? Yes, master. Sim, mestre. But she was family. And she saw God at work. Ela aprendeu a amar uma família e aprendeu a ver Deus agir numa família. Now there's a point we miss in the cell world. No mundo em células, a gente muitas vezes não enxerga um ponto. When God enters one human life, he enters a family of lives. Quando Deus entra numa vida, Ele na verdade está entrando numa família de vidas. We do not understand that and take the new convert out of the family and not bother with the family. Agora preste atenção, quando alguém se converte, a gente faz o quê? Arranca esse novo convertido do seu contexto familiar, da sua família biológica e o traz para dentro da nossa família. You know this verse from memory. Você conhece de cor esse Believe on versículo? the Lord Jesus Christ, you will be saved, you and your household. Paulo diz ao carcereiro, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa. I want to tell you something that I began to do in the Ukraine about 3 years ago. I began to work with a wonderful body there. I'll tell you more about them tomorrow. Quero contar para vocês, ou começar a contar, sobre o que Deus está fazendo na Ucrânia. Estou trabalhando 3 anos agora com um movimento, um corpo de Cristo e um avivamento na Ucrânia. The city in the Ukraine had been a literal army camp of the Russians until perestroika. Aquela cidade onde está acontecendo esse avivamento agora na Ucrânia era o quartel-general das tropas das Forças Armadas russas, até que aconteceu a perestroika. The city was treated like a military base. You couldn't get on or off without permission. Você não podia entrar nem sair da cidade porque ela era uma base militar. And under communism, there were no families. No families. E no comunismo não havia o sentimento de família. Only people living together. Somente pessoas aglutinadas, vivendo juntas. The children were taken out of all the homes in the summer. As crianças, no verão, o Partido Comunista tirava todos os filhos dos seus lares para levar em acampamentos de verão. And were put in communist camps to be indoctrinated with communist philosophy. E eles passavam todo o verão em acampamentos comunistas, sendo doutrinados na ideologia comunista. Do you know when the cell groups began to meet? Sabe quando as células começaram a se reunir? It was the first time those dear people experienced family life and love. Foi a primeira vez que aquele povo querido experimentou vida familiar e amor. The cell in that culture is beautiful because it's the first family they've ever known. Eles estão vivendo uma experiência única pela primeira vez na vida, uma experiência de vida familiar através das células. The dear pastor of the church I work with, O pastor querido com a igreja com a qual eu trabalho, I'll tell you more about him later, but depois eu vou falar mais dele. he has been pastoring a powerful church for many years now. Ele tem pastoreado uma igreja muito poderosa por muitos anos agora.
And many, many times someone will come to him after a worship service. E muitas vezes alguém vem depois do culto para falar com ele, Maybe 30 or 40 times. às vezes 30 ou 40 vezes. You don't know it, but I'm your sister. Você não sabe, mas eu sou a tua irmã. You don't know it, but I'm your brother. Você não sabe, mas eu sou teu irmão. His father impregnated girls all his life. O pai desse pastor engravidou moças por toda a sua vida. And in that culture, the family is so beautiful. E naquela cultura, viver família como célula é tão belo. And so when I trained them to go through a cycle that began with a harvest point, Quando eu os treinei numa caminhada que começava com evento de colheita, como nós falamos no mundo de células, every convert was immediately put into a family. cada novo convertido era imediatamente enxertado numa família, numa célula. We focused on what God's family was like. O nosso foco era viver a família de Deus. That baby Christian became an overcomer of the evil one. E esse filhinho na fé se torna jovem agora através de vencer o maligno, como João diz. That took a few weeks, Isso levava algumas semanas. and then a few more weeks, E mais algumas semanas, and he or she had been cared for and mentored one-on-one in the cell. e na célula essa pessoa, esse novo convertido era mentoreado um a um dentro da célula. So then I went and trained 1,800 people in the first weekend. Então no primeiro final de semana de treinamento desse grupo, eu treinei 1.800 pessoas. You are going to go 2 by 2, Agora o treinamento era o seguinte: vocês vão sair de 2 em 2. according to Luke chapter 10. De acordo com Lucas capítulo 10. You are going to go into your oikos, Vocês vão penetrar o oikos, o Into círculo de your- amizade de vocês. into your family members. Lá não é a sua família, um membro da sua família biológica e seus relacionamentos. 2 by 2. De 2 em 2. You're already living there. The Você- two of you are living in two families. Vocês dois já têm, cada um, o seu oikos e têm famílias. And you are going to look for the Bible term is man of E peace. como Lucas 10, Jesus ensina, procure quando vocês encontrarem esse grupo, o homem de paz. The man searching for peace. O homem de paz, lá em Lucas 10, é a pessoa que está procurando paz no seu coração. So these two in the cell would begin to spend time in the family units. Então, de 2 em 2, eles gastavam tempo na sua unidade familiar. Instead of taking the cell member out of the family, we put the cell in the family. Essa é uma mudança estratégica. Escute bem, em vez de tirar as pessoas do seu ambiente familiar, trazer para as células, leva a célula para o ambiente familiar de cada um. In the rotation of the cell from house to house, the whole cell would be in the family. E quando a célula faz a mudança de casa em casa, não é? Ela vai alcançar todas essas casas. It was so important to understand that the gospel travels horizontally through families. É muito importante entender que o evangelho transita horizontalmente de família em família. We don't take advantage of that biblical truth. E essa verdade bíblica é negligenciada, nós não tiramos vantagem The dessa gospel verdade. travels through households. Que o evangelho transita através de lares, de famílias. And so I said to them, Eu disse a eles, write down the names of all your family members. então faça uma lista nesse treinamento, eles façam uma lista de todos os membros da sua família. Divide them into 2 groups. E divida essa lista em 2 grupos. Those who reject Aqueles que rejeitam o evangelho and those who might be searching for God. e aqueles que talvez estejam procurando por paz, por Deus. Now, before you do anything more, Antes de fazer qualquer coisa mais, you live your life with them in love.
você precisa continuar os seus relacionamentos com a sua família biológica, vivendo em amor. Serve them. Sirva-os. Think of ways you can wash their feet, meet their needs. Pense em meios de lavar os seus pés, de suprir as suas necessidades. Don't be concerned about getting them saved. Be concerned about getting them to care about you, to love you, to appreciate you. A sua preocupação principal não é que eles sejam salvos imediatamente, mas que eles adquiram confiança e amor em você através do seu serviço a eles. No matter what that takes. Não importa o que isso custar. Help them wash their car. Ajude-os a lavar o seu carro, por exemplo. Take them shopping. Leve-os Anything. leve-os para fazer compras com você, qualquer coisa. Expose Jesus in you so they see He's in you. O Cristo que habita em você precisa ser exposto a eles, mostrado a eles, para que eles vejam Cristo em você. Hey, what makes you so different? Aí vem a pergunta seguinte: o porquê que você é tão diferente? Well, I'd like to tell you the greatest thing that ever Olha, happened aí in my vem life. a frase dele do trilho de treinamento de João 3,16, chamado Tocando Corações, que nós publicamos. My life- Eu quero dizer para você, contar para você a coisa mais importante que aconteceu na minha vida. My life before I became a Christian. Antes de eu me tornar um cristão, minha vida era assim. How the Holy Spirit invited me. Como o Espírito Santo fez o convite para Eu- que eu mudasse. The way I received Him. A maneira como eu recebi ou segui, como o Antunes disse ontem, segui Jesus. The joy of the family He put me in. A alegria que eu tenho agora de pertencer a uma família. Has this happened to you? E termina com a clássica pergunta: isto já aconteceu com você? No. Não, será a resposta. What should I do? O que eu devo fazer? O que eu preciso fazer? I want you to understand. Eu quero que você entenda. This is not just a quick decision. Isto não é uma decisão assim rápida na emoção. This is joining a family. Isso significa ser parte de uma família. The next time our family has a meeting, Então, quero dizer para você, a próxima reunião que a nossa família se reunir, nos reunirmos, não é? I want to invite you to come Eu quero as convidar my você. guest. Eu quero que você seja o meu convidado para essa reunião da nossa família. Turn to 1 Corinthians 14:24. 1 Coríntios, dá uma olhadinha aí, 14 e 24. That's what I'm talking to you about. Eu desliguei meu telefone aqui agora. I'm talking to you about a living expression of a scripture verse. Então, 1 Coríntios 14:24. 1 Coríntios 14, 24. É a expressão daquilo que eu estou falando. 1 Coríntios 14, 24. Look at it carefully. Dá uma lida bem, com muito cuidado. When I die, I want Ruth to engrave this scripture reference on my tombstone. Quando eu morrer, eu já pedi para Ruth para colocar isso na minha lápide, não é? 1 Coríntios 14, 24. I wish I could force you to memorize verses 24 and 25. Eu gostaria de ter o poder de forçar vocês a memorizarem 1 Coríntios 14, 24 e 25. You would never ever be the same. Você nunca mais seria o mesmo se você entendesse essas palavras de Paulo. It starts off with an unbeliever or an ungifted one in your midst. O texto começa assim: quando na tradução antiga, um indouto, não é? Ou um ímpio estiver entre vocês, na reunião familiar, entre vocês. Now can you understand from what I've been saying Você how we get them in our midst? Você está entendendo como é que a gente atrai o ímpio para estar no nosso meio, entre a nossa família? We entered their house, Luke 10. Em Lucas 10 tem a estratégia de Jesus. Eat and- Entramos na casa dele Eat and drink whatever they set before you. e nós temos que comer ou beber aquilo que eles nos apresentarem. I'm watching you. Eu estou observando você. Are you genuine? Será que você é real, genuíno?
Are you here like the Jehovah's Witnesses to make me a convert? Ou você está aqui porque você é como os testemunhas de Jeová para me converter? And they'll know we are Christians by our love, by our love. And they'll know we are Christians by our love. Saberemos que somos cristãos pelo nosso amor. Saberão que somos cristãos pelo nosso amor. Estou traduzindo livremente. Hey, what precedes chapter 13? O que é que vem, Chapter o que é 14. que vem antes do capítulo 14 de 1 Coríntios? Love. Amor, minha gente, amor. A whole chapter on love. Um capítulo inteiro sobre amor, Agape agape. love. You don't possess agape love. Você não tem um amor agape, não possui. Christ in you possesses it. Mas o Cristo que habita em você When tem you, esse amor. when you release agape love, you are releasing Christ. Quando você está liberando o amor ágape, você está liberando Cristo. We are not reaching the world because we don't understand this. Nós não estamos alcançando o mundo porque nós não entendemos esse princípio. So here, I have loved this person. What is different about you? Então, eu amei essa pessoa, servi essa pessoa, e ela pergunta, por que você é diferente? The difference is the family I live in. A diferença, eu vou dizer para o meu It is the amigo, family of God. é a família a qual eu pertenço, que é a família de Deus. Come with me to the next gathering. Então, na próxima vez que essa família se reunir, eu quero que você seja meu convidado. So he is going, in this verse, he's going to enter the cell group. E agora no versículo 24 de 1 Coríntios 14, ele chegou e é um visitante indouto ou ímpio na reunião da célula. The unbeliever or ungifted one is among you. Paulo diz, quando tiver uma pessoa que não conhece o evangelho entre vocês, And what are they going to feel like? como é que essas pessoas que não conhecem o evangelho vão se sentir? Will they feel welcome? Será que eles se sentem bem-vindos? Or will you say, now you sit there and shut up and watch through the window at what we are? Ou você vai dizer para ele, fica aí fora, a janela vai ficar aberta e observa o que nós vamos fazer aqui dentro. A lot of cell groups do that. Muitas células fazem isso. Você não é membro aqui. Throw the agenda for that meeting away. Por favor, jogue a programação daquela reunião pela janela. You have one agenda for that cell meeting. Naquela reunião de célula, você tem uma coisa só no seu programa. That unbeliever or ungifted one is in your midst. Esse incrédulo descrente está no meio de vocês. We are so glad you're here. E aí você diz, estamos muito contentes de você ter chegado até aqui. We remember when you had your examination in school. Você lembra quando você prestava os seus exames na escola? Wasn't that 2 months ago? Wasn't that 2 months Não ago? foi há 2 meses atrás isso? Yes, how did you know about that? Sim, a célula falando sobre a vida da pessoa que está visitando. Sim, mas como é que vocês sabem disso? We prayed for you. Há 2 meses atrás, quando você prestou aquele exame, todos nós oramos por você. We often pray a blessing over you when we meet. Nós temos uma lista de bênçãos aqui e nós oramos abençoando a vida dessas pessoas que estão na nossa lista. Because you are a part of our family Porque members. você faz parte da família de um dos nossos membros da nossa família aqui. Now, I taught them to use a set of questions E on that first meeting of the family with the visitor. então eu ensinei
ao longo dos anos, um conjunto de perguntas que se faz quando vem um visitante de primeira vez. And everyone in the cell will answer, E cada pessoa da célula responde essas perguntas. along with the visitor. E o visitante também depois responde essas perguntas. You are including them, Você está incluindo esse visitante, making them a participant. fazendo com que eles se tornem participantes. Where did you live between the ages of 7 and 12? A primeira pergunta: onde é que você morava quando você tinha entre 7 e 11 anos de idade? How did you travel to school? Como é que você ia para a escola nesse período entre 7 e 11 The anos? third question, Terceira: who is the most intimate friend you had? qual é o amigo mais íntimo que você tem? The fourth question, E a quarta pergunta: when the word God appeared, what image did you have in your mind? quando você ouve falar a palavra Deus, qual é a imagem que vem à sua mente? You see, they have included all of these things about you, and you know all these things about them. Então, nós incluímos todas essas coisas, compartilhamos com ele, com o visitante, todas essas coisas, e ele se sente parte, porque ele também compartilha. You have embraced them. Você abraçou esse visitante. The next cells they come to with you. As próximas reuniões de célula, dos encontros da família, que ele vem com você, You confess your sins. vem a parte mais difícil, é confissão de pecados. And the Word of God says very clearly, E a palavra de Deus diz com muita clareza: confess your faults. confesse as suas faltas. It's often easier to confess your faults in the beginning than your sins. Às vezes é mais fácil confessar as suas faltas primeiro, para depois confessar os seus pecados, as suas falhas. Would you like to know the fault of an 84-year-old man? Você gostaria de saber uma falha na vida de um homem de 84 anos? I get irritable quick. Eu fico muito irritado muito rapidamente. That's my confession. Essa é minha confissão. Eu me irrito com facilidade. Please help me. Por favor, me ajudem. Any thoughts? Alguma ideia? Alguma sugestão? Anyone want to share? Alguém quer compartilhar uma? Anyone have a word from the Lord Alguém tem for uma me? palavra de Deus para mim? Alguém tem uma palavra que Deus está dando a você para mim? I don't need your smart advice. Eu não quero o palpite inteligente de você, não. O seu palpite inteligente. Your human-based counseling. Eu não quero o seu aconselhamento baseado em conhecimentos humanos. I need a word from the Lord. Eu preciso de uma palavra do Senhor que Ele vai dar a você para mim. Is any among us receiving a word for the Lord from me? Tem alguém entre nós recebendo uma palavra de Deus para mim? Get angry, but don't sin. Does it work for you? Funciona na tua vida? Às vezes sim, às vezes não. Você não está sozinho não, mano, velho. Fica tranquilo. Amém. When that unbeliever in this passage of Scripture, Voltando para 1 Coríntios 14, ele tá continuando. Presta atenção na linha de pensamento dele. Quando esse descrente está no meio de vocês, recebe uma palavra de Deus para ele, is in the family circle, ele está lá na família. A célula é uma família. and people begin to confess their faults. E as pessoas começam a confessar as suas falhas. And everyone becomes quiet. E todo mundo fica quieto.
And they're listening to Papa E todos estão ouvindo o papai, for an anointing, para que recebam uma unção, for an informational transplant in their heart that will flow as a gift por of uma Christ. informação, por uma inspiração divina do Pai, que vai fluir através do seu coração para a pessoa que está confessando uma falha. It is obvious this is not smart advice. Isso é óbvio que isto não é um conselho barato, não. Do you know what the word prophesy means in this verse? Você sabe que a palavra profetizar, nesse versículo 24, Did you note the word? significa, você viu aí a palavra? And- E ele ver vocês todos profetizando, And all will prophesy. e diz aí, todos vão profetizar, quando o estranho está no meio de vocês. What does that mean? O que é que isso significa, profetizar? Paul explains it in verse 3. Paulo explica isso no versículo 3. Prophesying is three things: Profecia são três coisas: building up, edifying. edificar, construir um ao outro. The second is challenging, Segundo lugar é desafiar um ao outro. exhorting is it called, Exortação é chamado de exortação. comforting. Em terceiro lugar, conforto, confortar. That's all prophesying is talking about Tudo in this isso verse. é só isso que nesse versículo quer dizer profecia, minha gente. Now, Profetizar. Now, how hard is that? Quão difícil é isso? Can you encourage somebody else? Será que você pode encorajar alguém, edificar alguém? Can you say to a fellow brother or sister, Bill, I love you too much to see you go on like this? Você pode chegar e dizer para um irmão, José, eu te amo demais para que você continue fazendo o que você está fazendo. Do you know how to comfort in the bonds of Christ? Você sabe como confortar com o conforto e a aliança de Cristo entre vocês? Now, in this family meeting, all that is taking place, Então, nessa reunião de 1 Coríntios 14, 24 e 25, And- tudo isso está acontecendo. and being observed by the unbeliever and the ungifted one. E o descrente, o indouto, está observando essa ação profética da família de Deus. Are you beginning to get the idea? Você está começando a entender? The cell is God's family, A célula é a família de Deus. and the observation of the family presence and power E é a observação da presença e do poder do Cristo na família de Deus. becomes Christ fulfilling his task in this generation. É como ele diz no livro dele, é Cristo cumprindo com a sua função, com o seu corpo nesta geração. I don't think you're understanding me. Eu não sei se vocês estão me entendendo. He doesn't need you. Ele não, o visitante não precisa de você. He needs to flow through you. O que o visitante precisa é o fluir do Cristo através de você. Amém? When there is a sin, Quando existe um pecado, when there is a problem, quando temos um problema, the family of God is gathered, a família de Deus, a célula está reunida and God is in the e midst. Deus está no meio entre nós. And when there is a problem in the family member, they go to Papa, they go to Christ, and He empowers the deliverance of a supernatural personal gift that will help that need in that life. Então, quando numa reunião da família houver um problema, um pecado, o Cristo que está presente, o papai que está presente em nosso meio, vai empoderar, vai usar qualquer membro dessa família para dar uma palavra, dirigir-se à solução desse problema. Mas é o Cristo que vai fazer isso.
I want you to throw away your little pieces of paper that help you decide what spiritual gift you have. Eu gostaria que você jogasse no lixo aqueles testes para descobrir qual é o dom do Espírito Santo que você tem. Aqueles testes que você preenche 200, 300 perguntas e no fim aparece lá, dom de dar o dízimo. Não, não é isso. Dom de profeta. You don't possess any gift. Você não tem nenhum dom. Você não possui nenhum dom. Only heaven knows what you could wreck the world with if you had spiritual power. O céu sabe a desgraça que você poderia fazer se você possuísse algum dom, algum poder espiritual. You remember Paul met that person that said, "Hey, listen, I'll give you money if you give me that power." Lembra aquele cara que queria comprar o poder de Paulo, dizendo: ó, tô aqui, ó, dinheiro, passa, transfere esse poder para mim. Christ is the one who flows through you. Cristo é He aquele que is the flui deliverer of the power. através de você. Ele distribui o seu poder a você. You are the channel. Você é somente um canal. You remember what I taught you at the end last night? Você lembra ontem à noite a última coisa que eu falei? If you were in Cana, Se você estivesse em Canaã, where the water was being turned into wine, onde a água, lá no milagre, em Caná da Galileia, a água foi transformada em vinho, what would you be doing? o que é que você estaria fazendo naquela festa, naquela ocasião? I would be carrying the water. Eu seria o carregador da água. Christ changes it to wine. É Cristo que transforma a água em vinho. That means any baby Christian can prophesy. Isso significa que qualquer novo convertido, bebê em Cristo, criancinha em Cristo, pode profetizar. A 1-hour baby Christian can prophesy Qualquer bebê cristão pode profetizar. because he's just an instrument of grace. Porque ele nada mais é do que um instrumento da graça. If I can get this across, I'll go home happy. Se eu tiver certeza que vocês entenderam isso, eu vou feliz para minha casa. Our evangelism is man-made. O nosso sistema de evangelismo é fabricado por mãos humanas. And it's built around greed in the heart of the unbeliever. E é, na verdade, baseado num processo de busca que nós implantamos no coração do incrédulo. Do you want to go to hell? Nós fazemos a pergunta para ele, por exemplo: você quer ir para o inferno? His greed says no. Não. A sua angústia interna diz: não, eu não quero ir para o inferno. Do you want to get rich? Ah, você quer ficar rico, próspero, ganhar dinheiro? His greed says yes. Ah, o seu anseio por dinheiro, desespero por ficar rico, diz: sim, eu quero ficar rico. God will save you from hell and make you rich. Ah, Deus vai salvar você do inferno e de nhapa você leva a riqueza ainda. Listen, when the Holy Spirit is not manifesting the spiritual presence of Christ in the family, we have to come up with an excuse. Então, quando o Espírito Santo não se manifesta ou manifesta a sua presença na reunião da família, nós sempre temos que arrumar uma desculpa. My dear friends, Meus amigos, I'm not sure you're understanding. não sei, não tenho certeza que você entendeu. I want you to talk about it among yourselves. Eu quero que vocês conversem agora, 2 minutos. O que é que vocês entenderam? And I'm going to begin right here next time. Eu quero começar depois de novo. Because the most important thing you can carry away from this conference, Porque a coisa mais importante que você pode aprender nessa conferência. if you're taking notes, write this in your notes. Então, atenção, gente. Atenção. A gente não falou para começar nada, só estamos dando instruções ainda. Christ, are you getting ready to Então, write? pega o seu caderninho aí e ele quer que você escreva o que ele vai dizer agora. Christ evangelizes Escreva aí: Cristo
evangeliza by revealing revelando His presence and power revelando a sua presença de Cristo, a sua presença e poder, operating in the body members. operando na vida dos membros do corpo. That is body life evangelism. Isto é a definição de evangelismo através da vida do corpo. Evangelismo através da vida do corpo. Maybe once in a while your cell has experienced it. Talvez, vez ou outra, a sua célula tenha experimentado isso. It ought to be the only way we evangelize through the body of Christ. Deveria ser um meio natural que nós evangelizamos através do corpo de Cristo. Now, in the moment I have left, I want to tell you about what happened in the Ukraine. Então, os momentos que eu ainda tenho, eu quero só compartilhar ainda o que aconteceu na Ucrânia. Go out 2 by 2, Eles devem sair de 2 em 2, eat and drink in the households, coma e beba naquela casa, como diz lá em Lucas 10. wait until the man of peace appears. Espere até você encontrar o homem de paz. When he says, how have you become like this? E aí ele começa a perguntar, como é que você é diferente? Por que é que você é diferente? You share with him your own witness. Você dá o seu próprio testemunho à pessoa. Above all, bring him to the cell. Mas, antes de tudo, traga-o para a reunião da família, a célula. Let him observe the power in the cell as there is confession. Deixe que ele experimente o poder de Deus que existe na reunião da família, quando existe confissão. And the gifts of Christ are manifesting. E os dons do Espírito Santo são manifestados. The kingdom does not come with words, but with power. O reino de Deus não vem por palavras, mas por poder. Someone is healed. Alguém é curado naquela noite. Someone is comforted. Alguém foi confortado naquela Someone noite. is challenged. Alguém foi desafiado naquela Someone noite. is built up who's knocked down. Alguém é edificado naquela noite que veio todo derrubado. And the unbeliever says, "Oh, God is among you." E o incrédulo no versículo 25 do capítulo 14 diz: verdadeiramente Deus está no meio de vocês. What did you have to do with that? O que é que você vai fazer com isso? God called him by manifesting his presence and power in you. Deus chamou esse incrédulo para si, atraiu-o para si através da manifestação do poder e da presença de Cristo em você, que é membro da família, da célula. God wants every cell group to be just like that. Deus quer que toda célula seja como esses dois versículos 24 e 25 de 1 Coríntios 14. And so should you. E você também deveria observar isso. Father, seal these truths. Senhor, sela essas verdades. In the name of Christ I No nome pray. de Cristo eu oro. Amen. Amen. No, I don't. Amém. Mudança de planos Last word. terminou.